Uma boa noite a todos, queridos irmãos. É uma grande alegria estar aqui mais uma vez adorando, engrandecendo ao nome do nosso Deus junto com essa igreja linda. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Jorcilan, sou um dos pastores aqui da Batista do Povo. Sou esposo da Cris, que cuida do Ministério de Mulheres. Acabei de deixar ela no seminário. E quero agradecer a Deus por estar aqui adorando ao Senhor, porque nós estamos falando de um tema rico, um tema muito oportuno, que fala a respeito de identidade. E sabe, queridos, nós estávamos fazendo discipulado, e eu acredito que algumas das pessoas que estão também conosco nessa trilha, nessa trajetória, estão aqui. Alguns já estão mais para o final, alguns já finalizaram, talvez alguns estão no começo. Mas nós usamos como base aquele livro Vitória sobre a Escuridão. Obviamente que as Escrituras é a nossa regra de fé e prática, mas nós pegamos ele como um instrumento de auxílio para nos guiar acerca de alguns temas. E o tema principal deste livro é sobre identidade. E sabe, tem coisas que parece que era tão óbvias, sabe? Quando você tem a compreensão de algumas coisas, mas parece que no meio da trajetória isso vai se perdendo e talvez a gente não tenha uma compreensão tão plena a respeito de algumas coisas que estão tão evidentes nas Escrituras. Parece que nós precisamos que alguém repita novamente aquilo para nós. E foi de fato isso que foi acontecendo conosco a respeito desta temática de identidade, de conhecer e saber a sua filiação em Cristo Jesus. Quem nós somos? Porque quando nós perguntamos para algumas pessoas quem você é, muitas vezes nós temos a facilidade de falar aquilo que nós fazemos. Mas nós não focamos naquilo que nós somos, porque olhar no espelho, estar de frente com a tua pessoa, e você pensar, e às vezes até questionar de forma clara e audível, quem sou eu? Às vezes a gente entra em parafuso diante dessa pergunta. E quando nós falamos a respeito de identidade, uma das coisas que o inimigo de nossas almas tenta todos os dias é usurpar, é roubar essa identidade nossa. É nos fazer acreditar que nós somos instrumentos dignos de reprovação diante dos olhos do Senhor por causa de alguns deslizes que nós cometemos. E quando eu olho para essa temática, me faz lembrar de uma história real, que aconteceu no ano de 1464. Na cidade de Florença, na Itália, foi encomendado um bloco enorme de mármore branco para um grande projeto. E dois escultores famosos daquela época, contratados para trabalhar naquela pedra, quando eles viram aquilo, eles se depararam com aquela complexidade e eles logo falaram, é impossível. E eles abandonaram a obra. Eles declararam que aquele mármore, aquela pedra, era densa demais em algumas partes e frágeis demais em outras. E possuía muitas rachaduras naquela pedra. E era impossível moldar aquela pedra. E por quase 40 anos, aquele bloco gigantesco de mármore ficou abandonado no pátio de uma igreja. E ele ficou exposto à chuva, ficou exposto ao sol, coberto de sujeira. E isso foi tão claro naquela cidade que todos passaram a chamar aquela pedra de pedra morta. Ninguém via valor, ninguém via utilidade naquilo. Era um caso perdido. O seu destino era ruína.
Mas, guarde um pouco essa imagem aí no seu coração, na sua mente, e vamos deixar de lado um pouco essa pedra. Porque a palavra de Deus, ela fala de uma ruína muito mais profunda, que se encontrava no íntimo do ser humano. E é com base nisso que eu convido vocês a abrir a Bíblia Sagrada em Efésios capítulo 2. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10, diz assim: Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, não a nós, Pai, não a nós, mas a Ti toda a honra e todo louvor. Espírito Santo, a Tua palavra é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções do coração. Senhor, leva cativos os nossos pensamentos em obediência à Tua vontade. Me esconde atrás da cruz de Cristo, para que somente o Seu nome seja glorificado. Que os nossos corações sejam terras férteis, para que a Tua palavra entre e faça morada e frutifique a 30, 60 e 100 por um. É o que nós te pedimos esta noite em nome de Jesus. Amém. Queridos, a salvação, ela não é uma melhora moral dos homens, mas é um ato de ressurreição operado exclusivamente pela graça soberana de Deus, que nos transforma de cadáveres espirituais e filhos da ira em obras-primas divinas, criadas em Cristo Jesus para vivermos a sua glória. E ao olharmos para os 10 primeiros versículos de Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo nos conduz para uma jornada maravilhosa. Uma jornada que é dividida em 3 etapas cruciais da nossa redenção. Primeiro ele nos mostra quem nós éramos. Segundo, ele revela o que Deus fez por nós. E terceiro, ele declara quem nós nos tornamos em Cristo Jesus. Esta é a trajetória que Deus vai nos direcionar essa noite. Quando nós olhamos para essa carta, Paulo, ele se encontrava preso em Roma. E essa carta ela foi escrita por volta do ano 60 depois de Cristo, e ela é conhecida como Cartas da Prisão.
E também ela era uma carta circular, porque ela não foi destinada apenas à igreja de Éfeso, mas ela foi destinada para uma rede de igrejas da província romana da Ásia, como Filipenses, Colossenses e Filemon. Éfeso era uma cidade portuária, era uma cidade rica e influente. Paulo ministrou ali por quase 3 anos durante a sua 3ª viagem missionária, fazendo de Éfeso a base para a evangelização de toda a Ásia Menor. E aquela cidade, ela abrigava o templo da deusa Diana, que era a deusa da fertilidade, cuja adoração movimentava toda a economia local e atraía peregrinos por todo o mundo. O templo funcionava como centro da vida econômico e da idolatria pagã daquela região. O ambiente era tomado pelas conhecidas religiões de mistério, porque os cidadãos viviam sobre o medo das superstições. Os poderes espirituais malignos e as forças invisíveis imperavam naquele lugar. A magia, a feitiçaria, o exorcismo, e aquelas práticas todas eram práticas consideradas comuns naquele lugar. Éfeso era uma cidade idólatra. A prostituição e a devassidão eram institucionalizadas como normas culturais daquele lugar. Efésios não foi escrita para corrigir uma heresia imediata ou um escândalo moral específico. Efésios, ela foi escrita com um propósito e Paulo escreve de forma preventiva. Ela foi uma carta didática e uma carta pastoral. Entre vários temas nós observamos, ela aponta para a soberania de Deus, que escolhe, o Deus que redime, o Deus que salva pela graça mediante a fé. E as Escrituras dizem que a ênfase está naquilo que Deus faz por nós, não aquilo que nós fazemos para Deus. A identidade em Cristo era um dos pontos principais a serem abordados nessa carta, bem como a posição espiritual que coloca o crente, filho de Deus, como escolhido, servo, amado, filho do Senhor, redimido, aquele que foi transportado das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado seja Deus. E o tema que nós vamos pregar aqui essa noite é: Deus não reformou pecadores, Deus ressuscitou mortos. Sabe, queridos, nós vimos aqui os 3 primeiros versículos, é encantador, mas ao mesmo tempo assustador. Porque aqui fala quem nós éramos. E eu quero te dizer uma coisa. Eu acredito claramente que a boa notícia, ela só faz sentido quando nós nos damos conta da má notícia. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós, quando vamos evangelizar, ou quando nós vamos conversar com alguém acerca de Cristo, nós simplesmente chegamos e falamos para aquela pessoa: Jesus te ama. Como já aconteceu algumas vezes de evangelização, e eu já ouvi relatos de pessoas dizer: Jesus te ama, Ele morreu por você. E a pessoa, um tolo, um nécio, um ignorante, distante de Deus, sem compreensão e sem temor nenhum, dizer assim: morreu porque é bobo, eu não pedi para ele morrer por mim. E ele amassa o papel da evangelização e joga no chão. E por que ele faz isso? Porque a boa notícia para ele não faz sentido nenhum enquanto ele não compreende a má notícia. Quando nós olhamos durante o dia e saímos, olhamos para o céu, nós não vemos as estrelas, mas as estrelas continuam lá. Quando nós observamos e vemos as estrelas, quando nós saímos à noite, porque precisa de um céu negro por trás, escuro, para mostrar as estrelas que existem no céu. Então, para que a graça seja ressaltada, é necessário que nós venhamos compreender a posição que nós estávamos, para nós valorizarmos aquilo que Deus fez por nós. Porque quando nós olhamos para o passado, e nós passamos a valorizar o que um dia, por exemplo, os nossos pais fizeram por nós, nós expressamos gratidão.
Quando nós somos pequenos, nós não nos damos conta. Mas quando a gente cresce e passa a compreender as coisas, nós passamos a entender o processo que eles passaram. Quando nós temos os nossos filhos, nós começamos a entender a luta que eles passaram para cuidar de nós, para colocar o pão de cada dia. Então nós passamos também a enxergar os esforços empregados por eles com outra ótica. E isso só é possível porque ao passar do tempo, nós passamos a entender que para conquistar algo é necessário também passar por um processo doloroso demais. E quando nós alcançamos o tão sonhado alvo, o desejo de gratidão se torna real e gratificante. E como isso foi possível? Foi porque, para receber a boa notícia, antes tivemos que amargar a má notícia. Antes de desfrutar de uma situação favorável, tivemos que andar pelos caminhos espinhosos da vida. E como já disse o pregador, só pode desfrutar dos perfumes das rosas aquele que sujou as mãos para cultivá-las. Nós passamos a valorizar mais o perfume da rosa quando nós passamos pelo processo de cultivo, que aí fere as mãos com os espinhos, suja as mãos com a terra. Sabe, irmãos, sabe, queridos, nós só vamos valorizar a boa notícia quando aprendermos acerca da má notícia. A vida que Deus nos deu fará mais sentido, ou somente fará sentido quando sabermos claramente a condição que nós nos encontrávamos. Como estava a nossa vida? Paulo declara que nós estávamos mortos. Queridos, eu estou falando morto. Eu não estou falando doente, eu não estou falando enfermo em alguma área do corpo, eu estou falando sem vida. Não pode fazer nada. E ele diz que nós estávamos mortos em quê? Em nossas transgressões e pecados. Isso me faz refletir uma situação que para mim, até hoje é difícil demais conceber, irmãos. Eu estou abrindo meu coração e falando para vocês de todo o coração. Eu já ministrei muitas vezes em velório. Eu já fui consolar. Eu me lembro uma vez que eu fui com uma mãe, uma irmã da igreja, e ela foi fazer a exumação do corpo do filho dela, menino novo que morreu. E aí quando estava eu, ela e uma familiar dela, e eu lembro que naquele momento, quando ela foi fazer a exumação, que foi tirar os ossos e colocar na gaveta, eu já não sabia mais assim como agir. A única forma que eu tive que fazer foi me entregar a minha vida para que ela pudesse servir de consolo para aquela mulher. E nós estamos falando de uma situação pesada. Mas quando nós olhamos para um velório, quando a gente vai ali ministrar ali a palavra, e a gente observa aquele caixão, aquela pessoa sem expressão, aquela pessoa fria, sem esboçar nenhuma reação. É estranho ver os parentes abraçando. Eles se debruçam sobre o ente querido. Eles choram sobre a face do ente querido. As lágrimas caem sobre a face do ente querido. Eles beijam, mas nada acontece. Um dia antes, ele estava sorrindo, vivendo a vida. Um dia depois, nada mais pode fazer. Não reage, não consegue e nem pode tomar decisão alguma. Ele não abraça, ele não sorri, ele não beija, ele não ama, pois ele está desconectado da vida, está morto. E a Bíblia fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E assim éramos nós, indiferentes à salvação. O que significa mortos em delitos e pecado? Nós éramos indiferentes à salvação.
Aqui não se trata de uma figura de linguagem. Por exemplo, as Escrituras dizem que quando o pai vê o filho vindo de longe, ele diz, nos alegremos, porque o meu filho estava perdido e foi achado, ele foi morto e agora ele ressuscitou. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Quando diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós não estávamos simplesmente perdidos como um filho pródigo saiu da casa do pai. Aqui significa a exata situação do ser humano. Ele pode estar fisicamente saudável, ele pode estar desfrutando de uma vida regada e cheia de luxos. Seu coração bate, corre sangue em suas veias. Ele pode considerar-se até mesmo uma pessoa boa, como o típico cidadão de bem, aquele que não faz mal para ninguém. Um ser humano sensacional, amado pelos vizinhos, o conhecido como aquele é gente boa, mas está espiritualmente morto, desconectado da vida. Não tem conexão com Deus, não tem vida. É como uma flor que foi arrancada da raiz, não exala perfume, não abrilhanta mais o jardim, não tem vida. O que significa mortos em delitos e pecados, guiados pelas paixões da carne? A Bíblia diz que o guia desta pessoa que estava morto, quem guiava ele era o curso deste mundo. Ele era guiado segundo o curso deste mundo. O que significa guiado pelo curso deste mundo? Queridos, é os valores, é as ambições, é o desejo que guia a pessoa que está distante de Deus. Ela é governada e dirigida por Satanás. A Bíblia diz que essas pessoas que estavam mortas, elas andavam neste mundo perdido e elas eram guiadas pelo príncipe do ar, o espírito que habita hoje nos filhos da desobediência, o príncipe da potestade. Aqui é uma expressão forte. É uma expressão não tão agradável de ser digerida. Porque nós estamos falando que antes de Cristo governar a nossa vida, quem governava as nossas vidas era Satanás e seus demônios. Todo ser que vive serve alguém. Seja consciente ou inconsciente, você está servindo alguém. Ou você serve alguém consciente, sabendo que você está servindo, ou você serve alguém inconsciente. Talvez não sabendo quem você está servindo, mas você serve alguém. As Escrituras dizem que nós éramos inclinados a cair. Sabe aquela torre inclinada? Nós éramos inclinados dessa forma a cair. Segundo os desejos da nossa carne, segundo os nossos prazeres que nos atraíam. Os pensamentos eram corrompidos, a filiação e a paternidade não estavam em Deus. Éramos filhos da ira. Sabe, queridos, é exatamente assim que nós éramos. E é exatamente assim aquele que vive uma vida em desobediência e em submissão para com o Senhor Jesus. Estávamos sem esperança, sem Deus no mundo. Nossa vida, nossa família, nosso trabalho, nossos planos, nossos projetos, nossos alvos, nossos propósitos, ainda que tivesse aparência e uma roupagem piedosa, não era o bastante para nos reconectar com Deus. Não tinha capacidade. Por mais que a pessoa ela era boa, por mais que a pessoa ela ajudava, ela fazia boas obras, não fazia o mal para ninguém, ele saía de casa do trabalho para casa, de casa para o trabalho, era um bom pai, era um bom amigo, era um bom companheiro, mas estava desconectado de Deus. Sabe, quando você perde uma amizade de alguém que você ama, e por mais que você tenta se aproximar daquela pessoa, é inútil os esforços, porque você feriu aquela pessoa, você machucou aquela pessoa. E de repente você chega para pedir desculpa de todo o teu coração, mas não adianta. Você machucou, você feriu, você falou, a palavra não volta atrás. Sabe que as Escrituras falam algo que mexe muito com o meu coração. Hebreus fala de um homem chamado Esaú, que vendeu a sua primogenitura para o seu irmão. Ou seja, ele tinha algo de valioso
e ele entregou para o seu irmão por causa do seu bel prazer. As Escrituras dizem assim: cuidem-se, para que no meio de nós não haja nenhum impuro e nenhum profano como foi Esaú. Por causa de um prato de lentilhas, ele vendeu o seu direito à primogenitura. Vocês sabem que posteriormente, ele, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento em seu coração, embora com lágrimas estivesse buscado. Ele está dizendo que aquele homem chorou, ele pediu, mas não tinha arrependimento no coração, tinha remorso. Essa é a diferença. Muitas vezes, quando nós estávamos lá atrás, nós sabíamos que muitas das coisas que estávamos fazendo eram erradas e desagradavam a Deus. Só que não tinha arrependimento, tinha remorso. Porque logo passava e depois fazíamos de novo. Juramos quantas vezes, nunca mais eu faço. Mas sabe quando você fala e alguém diz assim: eu não acredito mais em você. Você não muda nunca. Você toda hora fica repetindo as mesmas coisas e você diz, mas você não age. Porque não tem arrependimento, tem remorso. Porque a Bíblia fala que aquele que confessa os seus pecados e os deixa alcança a misericórdia, mas aquele que encobre as suas transgressões não prosperará. Só que é necessário que essas lágrimas sejam de um coração que de fato deseja mudar. Só que nós não conseguíamos, porque estávamos perdidos, mortos e sem Deus no mundo. Só que entenda uma coisa, as Escrituras dizem que há salvação. Há uma boa notícia. Nem tudo está perdido. Por mais que nós olhemos para a nossa situação e falamos: pastor, não tem chance para mim. Não tem mais solução. Eu desisto. Deus te trouxe aqui para dizer que ainda há esperança para a sua vida. Porque as Escrituras dizem em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não nos imputando os nossos pecados, mas Ele confiou em nós a palavra da reconciliação. Queridos, entenda uma coisa, eu falei de alguém que estava desagradando a Deus, pecando contra Deus, ferindo o coração de Deus, distante de Deus, seguindo o curso deste mundo, guiado pelo príncipe da potestade do ar, o espírito que habita nos filhos da desobediência. Éramos inimigos de Deus, andávamos errantes pelos caminhos tortuosos, fazendo aquilo que o nosso coração mandava, éramos inimigos de Deus, seguíamos as paixões da nossa carne, ferimos quantas vezes o Senhor, mas a Bíblia diz que Deus veio ao mundo reconciliar os seus filhos consigo mesmo. Espera aí, era eu que tinha que ir até Ele, e é Ele que vem até mim. Então a esperança, a solução, a transformação e a regeneração para todo aquele que nele crê. Mas nós éramos assim. Mas Deus fez algo. Deus, Ele muda o curso da história. E nós estamos falando de identidade, tá? O que Deus fez? Deus, olha que coisa linda. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. Uau! O escritor Martin Lloyd Jones, ele diz assim que essa conjunção adversativa, mas, seguindo da palavra Deus, formam as duas palavras mais grandiosas, profundas e consoladoras de toda a Bíblia Sagrada. Mas Deus, querido, se acabasse no capítulo 3, nós estávamos perdidos. Mas Paulo vem dizendo, mas, todavia, entretanto, não foi isso, não ficou assim. A conjunção mas interrompe o trágico momento apresentado nos versículos anteriores. É um meio pela qual isso foi possível. Deus apresenta-se com grande amor, que transborda em misericórdia e graça. E a força dessa conjunção está ligada ao fato de que a nossa salvação não é fundamentada naquilo que somos, mas naquilo que Deus é.
Não está fundamentada naquilo que nós somos, mas naquilo que Deus é. Ele não interveio porque nós éramos amáveis. Ele interveio porque Ele é essencialmente amor. Ele interveio porque Ele amou muito. Eu lembro que quando eu era pequeno, quando minha filha era pequena, eu perguntava: filha, você ama o papai quanto? Aí ela abria a mão, os braços, e dizia: eu amo assim. E ela queria esticar o braço, mas ela não conseguia esticar os braços. Ela estava dizendo assim que o amor dela era grande, mas ela não conseguia expressar. E ela abria o braço, queria abrir assim. Quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, é um amor que é inexplicável. Não tinha palavras para traduzir esse amor. Então a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Como que é essa tal maneira? Não sei. Minha mente não concebe. Eu não consigo entender. Eu não consigo contemplar. Quando eu sinto uma fagulha dela, me constrange. Me toca de uma forma maravilhosa. Ele não nos salvou porque havia algo bom em nós para ser preservado, mas é porque a sua misericórdia é um tesouro inesgotável. Sabe, queridos, eu não me esqueço do dia que o tio da minha esposa faleceu, porque eu estava enfrentando um momento muito difícil, sabe? E ele era um tio muito considerado para ela, porque o pai da Cris ficou muito ausente por conta do álcool e de várias outras situações que ele enfrenta até hoje. E aquele tio dela ficou por muito tempo morando ali, era uma pessoa muito próxima, e vira e mexe até hoje, quando a gente vê algumas coisas, a Cris lembra. E aí, eu estava passando por um momento difícil, porque eu tinha acabado de sair do meu serviço, um serviço que eu tinha ficado por muitos anos, sabe? E ali, aquela situação emocional estava me afligindo, uma crise aguda e desconfortável, e foi justamente naquele dia, naquele momento, que nós estávamos ali diante de toda aquela situação desconfortável. Você que já passou por isso sabe como que é fazer os trâmites de verificar como que vai ficar, como que vai ser transportado o caixão e toda aquela coisa, como que paga. E aí as pessoas falando: toma cuidado, que tem muita fraude, e a gente sem saber o que estava fazendo, e aquela situação bem desconfortável. Quem já passou por isso sabe como que é, sabe? Mas uma das coisas que para mim foi mais marcante e difícil também, foi no momento que nós chegamos ali no Hospital Grajaú, eu e a minha esposa descemos ali até na parte de baixo, e ali um dos responsáveis do hospital, ele abre aquela gaveta gelada, para que a gente pudesse reconhecer o corpo. A cena era real, mas nada poderia ser feito mais. A gente olhou, e ela chorou e viu, é ele mesmo. Agora, imagine esta cena e entenda que a nossa condição espiritual era de morte. Havia também uma sala gelada. Havia um corpo frio e sem vida, solitário. Quem estava lá dentro? Eu e você. Então Jesus, ele entra no necrotério espiritual onde nós nos encontrávamos. Sopra os fôlegos de vida em nós. Restitui planos, sonhos e propósito e nos dá uma nova chance para a sua glória e o seu louvor. E cá estamos nós. Sabe, queridos, é uma das coisas mais belas que esse texto aponta, que Cristo venceu a morte. Deus nos ressuscitou com Ele e nos fez assentar ao seu lado. Ele está dizendo que Deus nos ressuscitou com Ele e nos fez assentar ao seu lado. Às vezes nós olhamos esse texto aqui, que está dizendo que Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu amor que nos amou, nos ressuscitou e nos fez assentar ao seu lado, e tal, e a gente passa e vai embora. Só, queridos, preste atenção nisso. Eu quero te explicar algo. Quando nós vamos na carta aos Hebreus, no capítulo 1, está falando sobre a superioridade de Cristo em relação a tudo.
e principalmente em relação aos anjos. Lá declara que Deus jamais disse para qualquer anjo sequer: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Está dizendo que Deus nunca falou isso para nenhum anjo. Isso demonstra, quebrando uma doutrina herética dentro de algumas seitas que diz que Jesus Cristo, ele é o arcanjo Miguel. Jesus Cristo é superior aos anjos. Jesus Cristo é superior à criação, porque ele é o próprio Deus. E está dizendo que para nenhum anjo Jesus Cristo disse: senta diante de minha direita, para que eu ponha os inimigos por estrado dos teus pés. Mas a mesma Bíblia diz que Jesus, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, ele se assentou à direita de Deus, aguardando daí em diante que os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Quando um homem termina a sua tarefa, imagina, você está trabalhando, você terminou a sua tarefa, se assentar significa descanso, não tem mais trabalho. Acabou. Isso significa, nas Escrituras, que ele se assentou. Ele pegou e parou e cumpriu o seu propósito. Agora, olha o que a Bíblia diz. Que eu e você que estamos em Cristo, ele nos faz assentar ao lado dele. Significa que a obra de Cristo está completa. Nós não precisamos mais acrescentar nada. Tudo que precisa ser feito para que nós venhamos ser salvos, já foi feito. Não tem nada que eu acrescente. Não tem nada que eu possa fazer para ser salvo. Não, peraí, eu vou jejuar mais para ser salvo. Não, eu vou fazer tal coisa mais para ser salvo. Não, eu tenho que complementar com alguma coisa para ser salvo. Eu tenho que rezar não sei quantos Pai Nossos, eu tenho que andar de joelho, eu tenho que me martirizar. Nada disso é suficiente. Porque se fosse suficiente, nós estaríamos declarando que o sacrifício de Jesus Cristo não foi completo. Vivemos em um mundo em que eu recebo por aquilo que eu faço e por aquilo que eu produzo. É a forma que o mundo tem para dizer mérito. É a meritocracia. Então, por que Deus fez isso? Por que Deus nos salvou? A Bíblia diz aqui. Espera aí, eu estava perdido, eu não tinha nada para dar para ele. Eu não tinha nada para oferecer para ele. E foi assim que eu me senti, não sei você. Mas eu lembro que quando eu estava perdido no mundo, eu tinha uma sensação tão grande de frustração, irmão. Sabe que é todo lugar você chegar em segundo, sempre quase, e nunca chegar? E eu lembro que quando eu ia procurar emprego com uns amigos meus, eu não tinha nada na minha carteira, eu era novo. E aí eu ia procurar, tinha amigos meus que tinham um curso aqui, um curso ali, e aí toda vez eu era rejeitado e demitido, porque eu não tinha nada na minha carteira. Mas naquele dia, que eu estava perdido, sobre o efeito de drogas, que o rapaz prega para mim lá embaixo, e eu desço daquela laje, e ele começa a falar sobre Cristo para mim. Quando eu entrego a minha vida para Jesus Cristo no quarto da minha casa, sozinho, sem ninguém, sobre o efeito de drogas ainda, eu entreguei o meu coração para Cristo. Sabe o que eu senti? Ele não pediu minhas credenciais. Ele não falou assim: peraí, deixa eu ver sua carteira se você tem o que é necessário, a habilitação para que eu possa te aceitar. Nada, cara. Sabe o que é nada? Sabe o que a gente, nem nós mesmos acreditamos em nós, e vem alguém e acredita em você? Não só acredita, mas investe em você. Não só investe em você, mas te capacita. Não só te capacita, mas chama a sua família também. Não somente chama a sua família, mas salva a sua família também. E sabe por que ele fez isso? Qual é a vantagem de tudo isso? Ele fez isto, as Escrituras diz, para mostrar a suprema riqueza da sua graça e da sua bondade. Foi para isso. Visando a sua glória. Tem pessoas que dizem assim: mas por que Deus quer glória? Parece que ele é egoísta, ele quer a glória para si? Ou ele é uma pessoa tão frustrada que ele precisa receber glória? Entenda uma coisa: Deus não precisa de receber glória para existir. Ele sempre existiu antes que o mundo era mundo. Antes que houvesse tempo, ele era. Antes que houvesse o passado, presente e futuro, o tempo cronológico, ele sempre existiu.
Ele não precisa do ser humano para lhe tributar glória, senão ele vai ficar tristinho. Igual quando a gente fala, irmãos, Cristo estava morrendo de saudade de você. Como se Cristo estivesse assim, ai, que saudade dele. Eu estou quase morrendo aqui quando ele não... Quem morre é nós sem ele. Quem morre é nós. Mas ele fez isso para a sua glória. E sabe por quê? Porque a sua glória nunca está desassociada do nosso bem-estar, porque a glória de Deus não é um meio egoísta do Senhor. Por que eu falo que ela nunca está desassociada do nosso bem-estar? Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós lhe tributamos glória. E quando nós o glorificamos, o nosso ser que foi regenerado em Cristo se conecta com o Espírito Santo e nós passamos a desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Imagine que você está chegando em casa, você vai numa casa de uma senhora que possui muitos bens. Ela tem muitas coisas, mas ela ama a sua família acima de tudo. E alguém lhe pergunta, senhora, já que a senhora é muito rica, me mostre as suas joias. Aí ela fala, ok, filhos, por favor. Por mais que ela tenha muitos bens, sabe quais são as joias dela? São os filhos dela. Sabe o que as Escrituras estão dizendo? E eu não estou trazendo uma mensagem triunfalista, dizendo que você é o alecrim dourado, ou que você é mais precioso do que o ouro puro de Ofir. Eu estou dizendo que Deus exibirá a sua igreja redimida por toda a eternidade para mostrar ao universo o quanto sua graça é poderosa e bela. Isso não é egoísmo divino, porque a glória de Deus se manifesta justamente em sua terna bondade para com pecadores miseráveis, como eu e como você éramos. A glória de Deus nunca está desassociada do nosso bem-estar. Sabe, queridos, conta-se a história de um pai. O menino estava aprontando demais. Aí o pai disse assim, menino, se você aprontar mais uma vez, eu vou te corrigir. E você vai ficar de castigo. Eu vou te corrigir naquele lugar que Jeová preparou para que a gente venha corrigir os nossos filhos. E aí ele diz, filho, eu vou te corrigir com 10 palmadas. E eu vou te deixar de castigo, sem brincar, se você continuar desse jeito. Passa-se algum tempo, o menino não obedece o pai. E o pai chama o menino e fala, vem aqui, menino. 1, 2, 3, 4, 5 palmadas. O menino já faz aquela expressão esperando a 6ª palmada. Sabe quando você já está preparando para que venha mais pancada? E o pai diz, tá bom, filho, tá tudo bem. E o filho pergunta, mas papai, não eram 10? E o pai responde, filho, eu parei porque eu quero que você aprenda o que é misericórdia. Então o pai diz para ele, agora vai, se arruma e vamos para o parque tomar sorvete. Ele diz, papai, mas eu não estava de castigo? Ele diz assim, sim, filho, você estava de castigo, mas eu fiz isso para que você aprenda o que é graça. Sabe o que é isso, queridos? Deus nos amou com amor e com misericórdia e com graça. Enquanto a misericórdia diminui a pena, a graça nos dá aquilo que nós não merecemos. É isso que ele fez. É isso. Mas se nós éramos perdidos, e Deus ele entra na história e nos resgata, o que ele faz? Além disso, quem nos tornamos? Qual é a nossa identidade, então? A partir de agora. E aí o versículo 10, e último, e nós caminhamos para o fim. Ele declara, porque somos feitura sua. Uau! Então quer dizer que eu vivia morto em meus delitos e pecados, eu fazia a vontade da minha carne, eu fazia as paixões, quantas coisas no mundo, que igual o apóstolo Paulo diz, que até mencionar da vergonha que nós fazíamos. Mas ele vem, nos transforma, nos transforma a nossa identidade, e ele fala que nós somos criados e chamados para as boas obras.
nos quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Que glória! Nós somos feitura sua. Sabe o que isso significa? A palavra feitura, no original é poema, que significa a palavra poema. Feitura é poema. Está dizendo que aponta para uma obra de arte, por um trabalho meticuloso, executado por um mestre, executado por um artesão. Ou seja, o crente regenerado não é um acidente de percurso, não é um produto simplesmente da vida, mas é a obra-prima moldada de forma soberana e exclusiva pelas mãos de Deus. Você é obra-prima moldada pelas mãos de Deus. Nesse sentido, fala que nós fomos criados. Indica que o ser humano não simplesmente apenas recebe a ação, mas ele também não pode fazer nada para receber essa ação. Porque a palavra criados, ele está na voz passiva. O homem, ele sofre a ação. O único sujeito da regeneração é Cristo. Fora de Cristo é morte. Em Cristo temos vida. Sabe, queridos, essa é a finalidade para a qual Deus nos chamou. Estávamos mortos, Ele nos resgata. Pela sua misericórdia e pela sua graça. Nos dá uma identidade. Quem é você agora? Você pode olhar no espelho e dizer, eu sou filha de Deus. Eu sou filho de Deus. Mas o mundo diz isso, não importa, eu sou amado de Deus. Mas o mundo colou um rótulo em você e disse que você é uma depressiva. Mas as Escrituras dizem que eu sou mais do que vencedor. Mas você simplesmente vive tendo crise de ansiedade, você nunca vai se livrar. As Escrituras dizem que Deus, Ele me ajuda a levar toda a minha ansiedade. Mas as Escrituras dizem que você é um doente, que você é um alcoólatra. Não, as Escrituras dizem que você é regenerado em Cristo Jesus. Mas eu fui na instituição A, B, C, e ela está dizendo que eu sou um adicto, um alcoólatra para todo sempre. Isso são rótulos que o mundo coloca em você. Você é filho de Deus, regenerado pelo Senhor, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E aquele que te conhece tem poder para te transformar e te regenerar segundo a sua glória e a sua vontade. Aqui aponta para a direção, aqui aponta para propósito, aqui aponta para a finalidade. Deus nos chama para as boas obras. Sabe, querido, as obras humanas, elas são absolutamente impotentes para justificar o pecador. Mas as boas obras, quando manifestam, glorificam o Deus Pai que estás nos céus. Sabe o que isso está significando? Que além de Deus te transformar, Ele vai te usar como instrumento para alcançar outras pessoas através da sua vida. Do seu testemunho, vidas que estavam na beira da morte, pessoas que iam se suicidar, pessoas que iam se entregar aos vícios, pessoas que estavam sem esperança, pessoas que estavam em leitos de hospitais, sem sequer uma visita de um ente querido, porque ninguém mais acredita nele. Deus faz tudo isso na tua vida, te tira de todo aquele emaranhado, te dá uma identidade, te faz uma nova criatura e te chama para fazer as boas obras. Sabe, queridos, é lindo saber que Deus, ao nos salvar, não estava somente preocupado com o destino final, mas também com os meios pelas quais nós íamos caminhar. A sua verdadeira identidade, e eu finalizo aqui, não é definida pelo que você fez no passado. A sua verdadeira identidade não é definida pelos seus vícios. A sua verdadeira identidade não é as suas transgressões que dita, nem pelas vozes de acusação deste mundo. A sua verdadeira identidade está ancorada no versículo 4. Mas Deus. Mas Deus. Você não é mais, querido, um cadáver guiado pelas correntes deste mundo. Você é a joia viva de Deus assentado nas regiões celestiais. O pastor Neil Anderson, no livro Vitória sobre a Escuridão, que eu disse no final, que eu disse no começo, aliás, dessa pregação, ele diz da seguinte forma: não servimos a Deus para que Ele nos aceite, somos aceitos e por isso servimos a Deus. Não o seguimos para sermos amados por Ele, somos amados e por isso nós o seguimos.
Sabe, queridos, eu peço que você se coloque de pé. Lembra no começo da pregação que eu falei daquela pedra de mármore, suja, que foi abandonada em Florença, que eu mencionei no início da mensagem? Aquela pedra morta que passou 40 anos no relento, rejeitada pelos homens e considerada sem conserto, parecia o fim da história. Mas no ano 501, um mestre artesão de apenas 26 anos, chamado Michelangelo, ele caminhou pelo pátio, ele olhou para aquela pedra arruinada, e onde todos viam um bloco inútil e defeituoso, o mestre viu uma obra-prima aprisionada. Ele pegou o cinzel, e ele não tentou reformar. Ele não tentou tirar a sujeira, ele não bateu com força. Ele simplesmente foi quebrando tudo aquilo que não pertencia à sua visão. E o resultado daquele trabalho soberano daquele mestre foi a estátua de Davi, que até hoje é considerada uma das obras de arte mais magníficas de toda a história da humanidade. Sabe, queridos amados, nós éramos aquele bloco abandonado de pedra, no pátio do mundo, mortos em nossos delitos e pecados, cheio de rachaduras, sujos, rejeitados sem esperança, um caso perdido. Mas Deus, o artesão do universo, olhou para nós. Mas Deus, sendo rico em sua misericórdia, pegou o seu cinzel da graça, pegou o martelo que era a cruz de Cristo, quebrou a nossa velha natureza e nos transformou em seu poema. Você não é mais uma pedra morta no seu passado, você é obra-prima de Jesus Cristo. Nessa semana, ao ir para o seu trabalho, ao sentar na mesa com a sua família, ao lidar com as pressões da vida, não esqueça de quem você se tornou. Pare de viver escravo, como se você tivesse voltado para a cova. Você é alguém que ressuscitou. Caminhe como um poema vivo escrito pelo próprio Deus. Sabe, querido, esse texto, ele não deixa espaço para nós continuarmos os mesmos. Nós fomos arrastados para fora do necrotério do pecado, lavados pelo sangue do Cordeiro, adotados pela família divina e transformados de filhos da ira na mais bela, preciosa obra de arte nas mãos do Criador. Feche seus olhos, em nome de Jesus. Nós vamos louvar mais um hino. Feche seus olhos. Tu és digno de tudo, Senhor. Tu és digno de tudo. Feche seus olhos, querido. Fale com o Pai. Fale com o Pai e apresente as tuas causas para Ele. Não saia daqui da maneira que você entrou. Deus quer transformar a tua vida. Oh, queridos. Oh, Espírito Santo de Deus, vai tocando. Oh, adore a esse Deus. Adore a esse Deus. Se lance aos pés desse Deus. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam: Tu és digno de tudo. Isso, declare de todo o coração. Declare para o Senhor. Tu és digno de tudo. Oh, por quê? Por quê, queridos? Pois tudo vem de E ti, tudo e tudo é para tua. ti. Tua é a
Oh, Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar, Pai. Os nossos corações são tua morada. Oh, humilhai-vos, humilhai-vos. Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Apresenta as tuas causas para que Ele possa te justificar. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Isso, querido. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Declare. Tu és digno de tudo. Oh, tu és digno de tudo, Santo Deus. Tu és digno de tudo. Tu és poderoso, perfeito, maravilhoso. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Oh, oferte a tua melhor adoração ao Senhor. Tu és digno de tudo. Oh, se lance, Tu és digno de tudo. se lance como se não houvesse amanhã. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, bem baixinho vamos cantar nossa adoração. Bem baixinho para o Senhor, dia e noite. Dia e noite. Dia e noite Isso. suba a ti nossa adoração. Oh, Dia e noite suba a ti nossa adoração. só aqueles que vieram adorar o Senhor. Dia e noite suba Só aqueles que vieram a ti agradecer o nossa Senhor. adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Dia e noite suba a ti nossa adoração. Oh, adore a Deus, engrandeça o Senhor, querido, essa noite. Humilhai-vos, se renda ao Senhor e declare em nome de Jesus: Tu és digno, Tu és santo, Tu és poderoso, Cordeiro fiel. Oh Deus, obrigado, Pai, que o Senhor possa atrair os nossos corações aos Teus pés. Somos Teus, somos Teus, somos Teus. Tua. Que as nossas vidas resplandeçam a Tua glória, resplandeça o Teu louvor em nome de Jesus. Tu és digno de tudo. Oh Senhor, obrigado, Tu és digno de tudo. porque estávamos mortos e o Senhor nos deu vida. Pois tudo vem de ti. Tudo. Tudo é para ti. Aleluia, Tua é a glória. aleluia. Tua é a glória, Senhor. Te exaltamos. Oh, engrandecemos e Te glorificamos, ó Senhor. Te exaltamos, ó Senhor. Nosso tudo. Te exaltamos, Amado da nossa alma. te exaltamos, Obrigado, Senhor. Obrigado, 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 obrigado. te Obrigado, Deus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus.
Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez. Obrigado por tudo que o Senhor vai fazer. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo. Para ti não existe passado, presente e futuro. O Senhor caminha em toda a eternidade. Conhece o nosso deitar e o nosso levantar, e antes que uma palavra saísse da nossa boca, o Senhor sabe qual é. Queridos, eu não sei como que está a sua situação aqui hoje, mas eu gostaria de fazer um convite. Primeiro, se você está afastado da presença de Deus e você gostaria de voltar para os braços do Pai, eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, que eu quero orar por você. Nós queremos orar por você. Se você se afastou, você se decepcionou, você passou por alguma situação, você foi ferido, e você diz: eu quero voltar para os braços do Pai, eu não aguento mais viver longe dele. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Ou se de repente você frequenta a igreja, você acha legal o culto, você gosta, você recebe vários convites, você até diz assim: eu sou evangélico, mas você nunca tomou uma decisão porque você tem medo. E você diz assim: eu estou esperando eu melhorar, porque afinal de contas eu não quero ser como fulano e beltrano, que vai para a igreja e continua fazendo o que está fazendo. Queridos, Deus está falando com você: vem do jeito que você está. Se você conseguisse se curar primeiro para depois vir para Jesus, nós não precisávamos de Jesus. Nós não conseguimos. Entenda uma coisa: você até pode parar. Você pode parar de fazer tudo isso sem Cristo. É possível, eu já vi. Só que a salvação é somente através dele. Se você entrou aqui por essas portas hoje, você gostaria de entregar a sua vida para Jesus, e você está aqui em nosso meio, você ainda não tomou essa decisão, eu gostaria que você levantasse a sua mão no seu lugar. Nós queremos te conhecer. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, saia do seu lugar e venha aqui à frente em nome de Jesus, para nós orarmos por você. Mas se de repente você já tomou essa decisão, todos aqui estão convictos da sua salvação, só nos resta orar e pedir: Deus, em nome de Jesus, nos leve em segurança para o nosso lar. Cuida de cada um de nós. Nos ajuda a continuar firmes no propósito contigo. Sabemos que a vitória não é dos ligeiros, mas daqueles que permanecem. Que o Senhor nos dê força para que continuemos firmes nos teus caminhos. Nos leve em paz e em segurança, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sobrevenha sobre cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja diz amém. Aplauda o Senhor Jesus. Cumprimente uma ou duas pessoas. Deus abençoe.